Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata, eu tô aqui com o Gabriel. Presente. E com o Kazu. Olá. A gente resolveu fazer o episódio de hoje a respeito de termas de vals. Vamos lá. Seus olhos brilham de manhã. Feliz a tarde voa para o mar. Primeiro de tudo, só para começar. Onde fica Vals? Vals. Vals, é Vals? termas de vals. É ali no Rio Quente? Ali no Olha Goiás? Link patrocinado. Visite você também, termas do Rio Quente. Mas onde fica vals? Suíça. Europa. Na Europa, Suíça. Na Suíça. E pra fazer um projeto na Suíça, que arquiteto que foi chamado? A Renata tá no clima de quiz ainda. Tá, né? É verdade. Mas Herzog de Meron. Não, próxima. Torta na cara. Deixa que eu acerto, Gabriel. Como eu acertei todas as outras, né? Editando as respostas fica fácil. Peter Zumthor. Pega essa. Pega essa. Agora todos os nossos episódios vão seguir em forma de quiz. Vai, é só assim. As pessoas aprendem melhor. Só pra dar o crédito, porque a gente abriu uma enquete lá no grupo do Facebook, falando pra galera falar, que obra que seria interessante a gente falar e tal. E daí a Elisa Bainense e a Tatiele Sanini falaram pra gente fazer sobre a Termas de Vals. Então a gente tá aqui atendendo aos pedidos Exatamente. dos nossos ouvintes. Porque confesso eu que não conhecia a obra. Também não. E confesso também que não conhecia o Peter Pinter. o Peter Zumthor. Também nunca... Falha de caráter, aqui um cara Pritzker, e a gente teve que mergulhar nessa temática. Não, conhecia porque eu lembrava dele que tinha ganhado o Pritzker, mas não conhecia a pessoa, né? Quem é, o que E continuamos come. não conhecendo pessoalmente, né? Pessoalmente não, mas É. agora a gente sabe mais sobre ele. Exatamente, a gente pode julgar ele Vamos agora. fazer um julgamento, assim, antes de começar a gravar o episódio? Não, porque eu vi alguns vídeos nele no YouTube, assim, não achei aquela coisa, assim... Ele não é um carisma em pessoa. É, não é, né? Não. Assim, né? Não que... Não que eu seja. Não que eu seja, eu sou meio babaca também. Mas ele é um cara mais serião, assim, né? É. Primeiro a gente vai fazer só uma pequena introdução aqui, pequena longa introdução, sobre quem é este Peter Zumthor. Então o Peter nasceu em 26 de abril de 1943, Tem quantos anos? 76 anos. Olha só. Ele nasceu na Basileia, na Suíça. Na Suíça, Né? isso mesmo. Grande cidade. Teve lá também? Não estive. Ah, tá. Mas dizem por aí. Inclusive, continuam dizendo também que ele é filho de marceneiro. Olha, como Sim, Jesus. ele trabalhou como marceneiro também, né? Como marceneiro, como aprendiz. Olha lá, botou a mão na massa, né? Isso é importante. Fez sua faculdade de arquitetura lá na Suíça e depois foi Pra para Nova os York. Estados Unidos, Nova York, estudar arquitetura e design. Correto. Né? E ele é um cara que, além da carreira como arquiteto, ele tem uma carreira bem extensa como professor. Deu aula em várias universidades da Europa e também nos Estados Unidos. É verdade. Então ele não é só um arquiteto, ele também é um pensador, né? Um crítico de arquitetura. Exatamente. Agora, acabei de receber uma informação Acabou de... Última mão. de última mão. Peraí. Me passaram um Puta, ele papelzinho aqui. morreu, que Pelo nem ponto. o Pei lá, que a gente falou do cara, o cara morreu no mesmo O dia. cara morreu no episódio, né? Não, que dizia que na verdade é o seguinte, que ele não tem o diploma de arquiteto. Ah, é. Tô falando. Não, Ele não peraí. terminou? Eu recebi essa denúncia anônima, Cara, mas conta que pro ele Cal. não tem... Ele não completou a faculdade, não recebeu, não tá na parede do escritório do Peter Zumthor o diploma de arquiteto. Meu cara fez 3 faculdades, não terminou nenhuma. Bom, vai Dá fazer o quê? aula disso? Pois é. Mas como é que aqui pra dar aula você precisa pelo menos uma especialização? Pois é, vou fazer o quê? O Tadal anda, tá livre, leve solto também. Pelo amor de Deus. Eu não sei, acho que tem que melhorar as regras. Se na Suíça é assim, imagina aqui no Brasil. Pô, né? Niemeyer não era arquiteto também. Só falta essa. Eu não sabia dessa que ele não tinha terminado. Então, eu também não sabia. E Fofoquinha. fica aí cantando de galo, Não. dando os pitacos dele. Mas é fofoquinha ou é... Não, tava num artigo do ARC dele, dos arquitetos que não têm a formação de arquiteto. E o Peter Zumthor tava nessa lista. Eu tentei investigar aqui, realmente não... Assim, diz que ele estudou na Basileia e depois estudou na Pratt Institute em Nova York, mas que não diz a data de formação, nem nada. Então pulou o TFG, né? Pode ser. Então você Deu que tá aí, belo ó. migué. Você tá aí fazendo TFG, se fudendo, ouvindo podcast. Não, tá foda, mas ó. Tá aí o cara Desista. que não fez. Talvez Desista. não precise. Talvez não precise. Olha, Não precisa essa ser eu arquiteto sabia. pra ganhar o Pritzker. Não, mas é que daí você acaba sendo arquiteto por ser foda. Exatamente.
Então, vou começar. Se você é foda pra cara e fala, não, eu sou foda, daí beleza. Exatamente. Mas continuando aqui, ele trabalhou em 67 no Departamento de Conservação e de Monumentos, lá na Suíça. Então do patrimônio, né? Tem um histórico de patrimônio histórico. Exatamente. Tem Histórico esse de patrimônio. histórico de patrimônio. E em 79 é quando ele abre o seu próprio escritório. Mas as coisas também demoraram um pouco para acontecer, né? O começo... Uns 20 anos, mais ou menos. Eu fico pensando, por aí. como é que faz nesse comercial, assim, quando você é um cara meio sério, meio, né? É difícil, né? Fui lá batendo no porta do cliente, falar, me dá um projeto. Mas até só fazendo esse gancho, então, da personalidade dele, porque, inclusive, ele não tem site. Ah, não tem? Não, e o escritório dele é numa fazenda, No meio da Suíça lá, vaquinha, sabe? Sério? Tipo, é uma Sério. área rural. Inclusive, ele até, assim, fazendo um parênteses mesmo, mas ele falou que ele adotou essa postura de meio arquiteto ermitão, de não querer falar, né, de ser meio, sei lá, fora da mídia e tal. E ele, porque depois que ele ganha o prêmio Pritzker lá, pô, ele fica super famoso, muita gente quer conversar com ele, jornalista, estudantes, arquitetos. E ele falou, olha, mas o que eu mais gosto de fazer é arquitetura, eu não gosto de ficar dando entrevista, falando sobre as obras e tal. Que Então simpatia. Simpatia total, assim. Então ele foi ficando bem recluso, assim. E daí ele disse que, recentemente, nas últimas entrevistas, ele tá tentando quebrar um pouco essa personalidade, assim. Olha, que Que bom. os próprios filhos e netos estão falando, avô, você tem que ser mais de boa e tal. Olha aí o Norman Foster, abre uma conta no Instagram. Tira umas fotos molhando maquete, né? É. Divertidinho. Exatamente. Então vamos ver se ele, nesses últimos anos aí, ele dá uma melhorada. Sigam lá, @ Mas é legal o negócio do escritório dele, né? Porque até ele tem umas filmagens que daí com uma galera, sei lá como é que vai trabalhar lá também. Tipo, você tem que mudar de vida, né? Pra ir, tipo, morar no meio do nada com coisa nenhuma. Ele fala, daí fica tipo uma relação de time, assim, bem próximo. Ele fala assim, É que não é no meio do nada coisa, é na Suíça. Não tem um raio maior do que 30 quilômetros. Ele fala isso também, ele falou assim, em 1h30 eu tô num aeroporto internacional também, assim, mas tipo... E em 2 horas você saiu da Suíça. Mas, de qualquer forma, esse isolamento, assim, ele fala assim, então não tem gente aqui toda hora sondando meu trabalho, então tá aberta pra crítica depois que tá feito. Exatamente. Bom, Ele fica com a equipe dele mais próxima, assim, né? Tá todo mundo... esta grande família Zuntor. Família Zuntor. Mas, bom... Então demora um pouco pro escritório dar aquela acelerada, Pois né? você viu, eu selecionei aqui, ó, por exemplo, uma das primeiras obras que ele vai ganhar notoriedade mundial, que é a Capela de São Benedito, que fica na Suíça. E o projeto, a obra, na verdade, é de 1988. Tá. Vou repetir aqui o mesmo que eu repito desde o primeiro episódio. Com quantos anos você acha que ele fez a primeira obra importante da vida dele? 40 e poucos. 45 anos. 45. Tá. Não é coincidência, isso é uma teoria comprovada. Então é o seguinte, em 93 ele faz também o Lar de Idosos na Suíça. Em 96 ele faz a nossa queridíssima Termas, que nós vamos falar daqui a pouco. Em 97 ele tem o Bregenz Art Museum na Áustria. Em 2009, com 66 anos, é que ele ganhou o Pritzker. Ok. Né? E ó que curioso, a premiação foi em Buenos Aires, aqui do ladinho. Então veio todo mundo lá, o Alejandro Aravena, Shigeru Ban, o Juhani Palasman, o Renzo Piano. E sabe quem tava aqui também? A nossa queridíssima Marta Torne, porra. Marta campeã. Então o Termas de Vals, as Termas de Vals, ele acaba sendo um dos primeiros projetos notórios dele na carreira, né? Sim, Se sim. não maior notoriedade, talvez o primeiro mesmo, né? Sim. Os anteriores a gente pouco conhecia. E esse, ele tinha ele tinha 53 anos, então, quando ele desenvolve esse projeto. É claro que a gente vai entrar bastante na característica dele, mas eu acho que, observando a evolução dos trabalhos dele, toma cuidado quando a gente começa a falar assim, muito da característica formal dos arquitetos e características projetuais, assim, porque nós não somos críticos de arquitetura, né? Então a gente dá palpite aqui. A revelia. De graça, assim, para o que a gente acha. Mas eu, apesar de, né, existe uma evolução com o passar dos anos, mas eu vejo características de brutalidade, assim, de ser monolítico e arestas e materiais mais puros e, de certa forma, até mais escuros, assim. Eu vejo uma linha muito clara, assim, na arquitetura que ele faz, assim. E isso me remete bastante à Europa, assim, sabe? Ser mais... uma pegada mais séria, assim, mais... Qual que é a palavra que o pessoal sempre usa? Austero, né? Austero. Um ambiente que valoriza a introspecção, talvez, do usuário, né? Acho que tem, com certeza. E nas Termas também tem isso de poder depois se abrir num ambiente externo, assim. Te joga na cara, assim. Sim, Sabe quando você acorda? Não, spoiler isso. Vou fazer depois. Quer usar depois. Quero usar depois. Né?
Não, mas acho que sim, e até é interessante porque tem talvez o pavilhão lá que ele fez lá para Serpentine Gallery, que é de 2011, porque, enfim, mas ele nega, né, o parque, ele cria um pátio interno dentro de uma grande caixa preta, assim. O que não é muito diferente das termas, né? Então, exatamente. Eu acho que o que eu achei legal, assim, porque você pega uma caixa preta no meio do parque, daí ele faz só 3 portinhas, assim, e daí ele cria um corredor perimetral, né? Então, assim, é uma obra que vai te instigando em diferentes sentidos, eu acho. E acho que isso é uma coisa que ele tenta, pelo menos, né, a gente acha que ele tenta fazer em diferentes obras, assim, por exemplo, você não sabe o que tem dentro, então gera essa coisa da curiosidade, do medo de entrar nos lugares. Ao mesmo tempo, quando você entra, você cai num corredor escuro, né? Você sai do parque todo lindo, colorido, entra num corredor escuro, fechado. Daqui a pouco você sai daquele ambiente e chega num pátio com flores, com cheiros. Então, acho que ele procura explorar com diferentes sentidos, sabe? Não só visuais, assim. É uma arquitetura sensorial, de certa forma. É sensorial. E é muito mais voltada para realmente a experiência que você tem dentro do ambiente, né? O que você sente lá dentro, ele vai meio que guiando o que você vê, o que você deixa de ver. Pra tentar, é muito mais do que uma coisa mais formalista e espalhafatosa, assim, né? Sim. Que é o que a gente gosta de ver. Um abraço, Gary. Exatamente. Você fala assim, tipo, não tem nada a ver com Gary, Hadid, assim, realmente não é formalista, né? Ela é mais da experiência em si. Tem um trecho de um livro que ele escreveu que é Thinking Architecture, que ele fala assim, ó: eu acredito que a linguagem da arquitetura não é uma questão de estilo específico, mas todo edifício é construído para um uso específico, para um local específico, para uma sociedade específica. Os meus edifícios tentam responder às questões que emergem desses fatos simples da maneira mais precisa e crítica possível. O que é, assim, evidente que talvez é um pensamento até muito mais contemporâneo, né? Porque alguns arquitetos até muitas vezes acabam ignorando o terreno, o entorno e tal. Mas mesmo que você olhe para o lugar específico, para a sociedade específica, para tudo, você ainda tem diversas maneiras de ocupar, né? É uma tomada de decisão também, se você quer aparecer dentro daquela região, daquela área, daquele terreno, ou se você quer tentar se inserir ou mergulhar naquilo, né? Enfim, são decisões de projeto, na verdade, né? Mas eu acho que pro programa em si, quando você pensa em termas, talvez eu que seja muito por fora do que é feito nesse aspecto, assim. Você não pensa um troço tosco, assim, de vila romana, italiana, com pessoas tomando bem clássico romano, assim, tipo aquelas piscinonas com spa, assim, e eu acho que ele pegou e mudou muito o que poderia ser aquilo, né? Não é a expectativa que eu teria de você se banhar em águas quentes ou... Eu acho bem legal, assim, tipo, o lugar, assim, bem legal, bem bacana, assim, mas não chama atenção pra caralho, assim. Quando você chega a olhar a não, arquitetura, ela não é uma obra visualmente atraente, e até porque ela não... Isso que eu acho que é interessante, ela não brota, né, assim, pra fora, ela tá semi-enterrada, praticamente escondida. Então, no fundo, ela tem uma proposta de meio que mais se camuflar do que aparecer visualmente, em termos de fachada ou de estética, né? Eu acho que daí, nesse sentido, ele teve que voltar toda a arquitetura e a percepção para a parte interna, né? Isso eu acho que é o que eu acho. Que se você for ver, então, a gente tem 2 exemplos aqui. Um é a Terma de Vals, outro edifício que a gente falou dele é a Serpentine Gallery lá que ele fez, né? Isso mostra que o cara talvez seja uma pessoa bem introspectiva, né? Aliado a essa ideia que a gente colocou do cara viver na fazenda, não querer muito renegar essa ideia de Star Architect, um cara mais voltado pra dentro, assim, né? Olha só. Olha, boa, não, é verdade. É muito reflexo, talvez, da personalidade dele. Reflexo da né? personalidade dele. E será que nós mesmos não fazemos as nossas arquiteturas muito reflexo de nós mesmos? Eu acho que sim. Eu acho que sim, Eu acho que sim. completamente. Né? Acho que tem tudo a ver. Digamos assim, o Gary talvez possa ser um cara mais extrovertido, no sentido de que ele gosta talvez de expor certas coisas e tal. E o Peter Zumthor talvez jamais faria uma obra daquela, né? É uma coisa voltada realmente pro interior, pra experiência de quem tá lá dentro, não de quem tá lá fora olhando. Profundo isso, hein? É. Tá lendo o Johanny Paz, mano? Se a gente for analisar, então, os clássicos modernistas, assim, tipo, o Frank Lloyd Wright era mais saidinho e o Mies era mais introvertido, provavelmente. Me mostra o seu prédio e eu digo teu signo. teu ascendente. Voz excelente. Vals é uma cidadezinha e eles têm esse polo turístico em função dessas
águas naturais com calor e minerais e propriedades terapêuticas. Águas termais. Águas termais, no caso. Me faltava esse termo. Mas eu, quando era criança, eu já fui aqui no Paraná em algumas termas. E é uma coisa mundialmente, né? As pessoas gostam de ir nesses espaços que têm essas propriedades realmente não só para relaxamento, tem aspectos medicinais. E essas questões dos banhos, eles remetem desde os romanos lá, né? Sociedades clássicas tinham esse negócio de todo mundo estar lá junto na banheira, né? Aquela coisa, todo mundo ali próximo do outro. Uma mão boba pra cá, uma mão isso? boba pra lá. Não? Tinha isso lá? Ah, devia ter, né? Agora, Vals não tem. Não, Vals não. Né, lá na termas do Zuntor não é assim. É um lugar de família. Não, mas acho que evoca essa coisa do ato de se banhar de uma coisa muito ancestral mesmo, né? Tem talvez até cerimônias religiosas ou a coisa do se banhar, da higiene, enfim, acho que são várias coisas que remetem, né? Exatamente. Então, e até hoje tem vários locais no mundo que tem esses espaços, né, de águas bacanudas que te deixam melhor pra cima e pra O frente. ser humano tá sempre atrás da água. É verdade. Veja só. Vamos lá, tô vendo, ouvindo. Pra onde é que você gosta de... Onde é que você gosta de ir nas férias? Praia. Pra praia. Agora, Ou- se você mora longe da praia, você vai pra onde? Vai pras termas. Cachoeira. Cachoeira. No rio, né? Mas a gente tá sempre atrás da água. A água que é legal. E em função desse local, né, já existiam alguns hotéis nessa cidade pequenininha lá que tinham esse sentido turístico. Além de ter uma paisagem super joia. É. Qual que é a Suíça que vem no nosso imaginário, né? Montanhas, né? Montanhas. Montanhas, né? Gramados verdejantes. Ou nevados. Ou neves. Depende da estação do ano, né? Aquelas vaquinhas com sino no pescoço. Então, uma coisa bem legal daí é que já existia, então, esse polo turístico lá. E os próprios moradores da cidade tiveram a iniciativa de fazer uma nova atração, que seria justamente isso, né? Uma terma, uma casa especial para essas piscinas. E ficou decidido que o local dessa nova construção seria no meio de todos esses hotéis, para que todos os hotéis famosos que tinham ali pudessem se utilizar dessa infraestrutura nova que a cidade estava construindo. Mas um deles teve prioridade, né? Sim. O hotel principal, O né? hotel principal teve prioridade. Mas uma coisa que, como já tinham esses hotéis construídos e com vista, era um problema se essa construção ela ganhasse gabarito, né? Se ela subisse, porque ia acabar interferindo também nessas vistas que esses hotéis já tinham. Então, acho que essa é uma condição fundamental e a arquitetura, na verdade, vai responder a essa decisão de programa ali, né? Uhum. Porque até só um negócio assim, que esses prédios, eles são da década de 60, só que o que aconteceu foi que o alemão que construiu lá faliu. Então, na verdade, acho que eram 5 hotéis, né, que tinham ali em volta. No fundo, estavam meio que largados. Então, a própria vila falou, bom, ou a gente assume isso aqui e revitaliza ou vai ficar largado, né? Então, daí eles compram, a vila ali acaba comprando os hotéis e aí decidem realmente chamar um arquiteto para fazer, né? Só que é interessante que eles chamam um arquiteto que até então também não era famoso, né? Era assim, não tinha um renome. Eles, vamos fazer essa aposta no... Mas era um cara da casa, né? Um cara que conhecia a Suíça como poucos, né? E daí, isso que a Renata estava falando. Ficou convencionado que o terreno seria no meio ali de todos aqueles hotéis. Só que os hotéis, eles tinham vistas privilegiadas para os Alpes, né? Para as montanhas ali. E, e daí vamos construir isso. E muitos quartos que a gente tem aqui, que tem vista que tem uma vista privilegiada, que a gente pode cobrar mais aí pela vista. Agora vai ter vista para uma construção, seja ela qual for, né? Pra gente de sunga e Maiô. Pois é, pouca vergonha. Pouca vergonha. Então esse era uma premissa básica aí do projeto do Zuntor, né? Exatamente. É tentar não atrapalhar a vista geral, né? Uhum. O Peter Zumthor, ele explica que quando ele foi contratado para fazer o projeto, a primeira coisa que ele pensou, ele pensou assim, o que eu quero que as pessoas sintam quando elas entrarem nessa construção que eu estou fazendo, né? E ele imaginou assim, ele se imaginou entrando numa caverna, sabe? Tipo, ele disse que numa caverna assim, tipo, bem pedregosa, assim, e tal, onde lá no meio, nesse ambiente escuro da caverna, tinha lá um lago de águas quentes para se banhar. E depois ele foi lapidando essa ideia, mas no fundo acho que ele conseguiu ter chegar nesse objetivo final, né? Então, falando um pouco do partido arquitetônico, né? Essa premissa de não tapar a vista dos hotéis, ele resolveu, utilizando a topografia do terreno
e tapando praticamente, enterrando praticamente essas termas. Isso. Essa terma deve ter, tipo, no máximo 2 fachadas, as outras todas são enterradas, É. assim, sabe? É um edifício que nem tem muita fachada pra gente olhar e falar, olha que linda. Uhum. Ela é realmente bem voltada pro interior. Na verdade é uma grande fachada, Uma né? grande fachada. E o telhado é todo coberto de grama, então ela realmente tá escondida, Pois é. né? Ela Então- tem esse revestimento de pedra natural também. Sim. É. Então a pessoa que tá lá no quarto do hotel, ela vai continuar vendo o gramado que ela sempre via, né? Só que agora o gramado tem algumas formas geométricas ali, mas enfim, a paisagem mas não muda, né? Não atrapalha, né? E essa ideia que ele queria de entrar dentro de uma caverna, ele se usou de um material local ali, que são algumas pedras que são naturais ali daquela região, e revestiu todo o edifício com essas pedras, sabe? Tipo, então, você realmente parece que está entrando numa caverna ou numa pedreira, assim, quando você tá, Exato. né, de uma forma assim bem lúdica, mas você pode ter essa sensação. Visualmente, assim, como ele compôs os espaços, ele fez como se fossem vários bloquinhos. Pensa no Lego, né? Exato. São vários bloquinhos que são conectados entre eles, é como se fosse um bloquinho com uma lajezinha passando um pouco do que é aquele bloquinho construído sempre. E isso vai se encaixando. Na verdade é como se fosse um C, né? Você tem um piso, uma parede vertical e um teto, né? E um teto. E essa lajezinha de concreto. Então, esses bloquinhos ele vai conformando e formam quase como se fosse um monolítico depois no aspecto fechado visual. Essa cobertura ela é de concreto, existe um atirantamento metálico interno e mais uma outra laje de concreto. Então, o que mantém essa cobertura são esses tirantes de metálicos, né? Mas eles estão num sanduíche de concreto, então você não vê. E quando você olha ele por fora, parece que ele foi feito uma coisa única, mas como esses bloquinhos eles são separados até por entrada de luz. Eles quase se encostam, mas tem uma distância de centímetros entre eles, que fica um vidrinho e isso vaza para dentro dos ambientes. E eu acho que é aí que eu acho que a genialidade assim, que eu achei do projeto, porque ele configura esses bloquinhos com o ambiente, uma piscina externa, né, e uma piscina interna. Esses são os grandes São 2 piscinas. setores, Duas né? piscinas, exatamente. Então são os grandes setores. E aí ele vai configurando esses blocos, só que a ideia é que eles, como esses blocos não se tocam, se não me engano são 8 centímetros, é onde ele permite a entrada de luz, né, natural dentro do prédio. E eu acho que é muito interessante porque no momento que você está dentro do prédio, você vê esses rasgos de luz e elas entram de uma maneira muito cênica, assim, né? Muito dramática. Porque a luz vai correndo pelas paredes de pedra, né? Então vai trazendo aquela luz que vai suavizando, assim. E ao mesmo tempo, aquele objeto tão maciço que é a laje de concreto e tal, elas parecem que estão flutuando, né? Porque quando elas não se tocam, elas passam a ter uma leveza, digamos, né? Então acho que isso é quase parece fantástico, um balanço, né? Na verdade. que no fundo assim. É um balanço. Mas por não se tocar, fica bem claro, né? Isso tem um balanço e a gente conseguiu deixar essa estrutura relativamente leve, assim, né? Então, como você estava falando, na verdade são 2 piscinas, uma interna e uma externa. Na externa, ele tomou o cuidado também, da mesma forma que ele tomou cuidado para a construção nova dele, que ele estava pensando ali, não interferisse na vista dos hotéis que já estão existindo, ele também teve o cuidado para que nessa piscina externa, as construções em volta, todos aqueles hotéis em volta, não interferissem no sentimento de paz das pessoas que estavam se banhando ali. Então ele criou... É que assim, esses hotéis não são lindos, né? Não. Essa que é a questão. Então até inclusive... Só pra deixar claro já. Não é um Fazendo- complexo hoteleiro fantástico que tava ali, Não né? Fazendo com a frase que ele diz, depende do lugar, da situação. A situação era o seguinte, eu quero ignorar todos esses prédios Só, e não me relacionar com eles, né? Era isso. mesmo. Então ele na piscina externa, ele cria muros bem altos, assim, que fecham essa piscina. Então a pessoa que tá ali, ela só tem... O ângulo de visão dela ultrapassa os prédios e só vai pro cume das montanhas que estão ali. Então, a pessoa que tá se banhando ali, ela só vê as montanhas, só vê os Alpes, né? Então, ela se sente realmente imersa na natureza, sem essa influência externa. E a piscina interna, ela se divide em diversos ambientes. Os ambientes, eles tem muito pouca luz natural. A luz natural vem só por esses rasgos que o Kazu descreveu. E daí, cada ambiente desse, como não tem muita luz natural, ele consegue criar uma cena diferente para cada um. Então, um tem luz vermelha, outro tem... Cada um tem uma cena diferente para criar um sentimento diferente na pessoa. O que é interessante porque, assim, nessa coisa de buscar
a sensação das pessoas, estimular, ele pega algumas as piscinas pequenas, né, menores, que estão dentro desses blocos de concreto, onde a temperatura é mais alta, por exemplo, 42 graus, ele usa concreto com uma pigmentação vermelha. Daí, onde a temperatura da água é de 14 graus, que é super gelada, ele usa a coloração azulada. Então, na verdade, você já vai, né, entendendo pelas cores qual que é a temperatura Vou me queimar. da água. Vou passar frio. E no fundo ele deixa bem livre, né? Essa questão, não existe um circuito pré-definido. Então, você pode entrar na piscina de água quente, de água gelada, voltar pro, né? Se Minha avó falava que não era bom isso. Se quiser pegar um resfriado, um choque térmico. Então, na verdade, ele fica bem livre, né? Não tem nenhuma preocupação de caminho, assim. Mas é legal porque a criar sensações, né? Com a luz, com a temperatura da água, com a sensação do corpo, né? Enfim, acho que é isso que ele explora bastante. Mas como é que chega lá? Pois é. Então, Pois é. pois é. O prédio não tem entrada. Não dá pra entrar. Você fica ali dando volta, sobe, tá no gramadão lá em cima, olha pra baixo, tenta quebrar o vidro pra ver se abre. Não E nada, não e entra. nada. Não entra lá dentro. E Como aí? é que entra? Eu não sei até agora, eu tô procurando. Sério? Não. Dá meia volta e desiste. Né? Foi volta até embora. a Suíça e falou, porra, cheguei lá, não consegui entrar. O que acontece é o seguinte, a entrada é uma entrada subterrânea Ah, pelo hotel principal. tá brincando. Então como é? Eu tenho que entrar no hotel principal? Você tem que entrar no hotel principal. Se você já é hóspede, aí você tem condições especiais, né? Mas se você inclusive se você é um morador da cidade, você também tem condições especiais ali dentro. É do verdade. hotel. Agora, se você é um forasteiro, aí você, né, tem que pagar, barra lá o negócio. A ideia de se fazer um túnel pra chegar, acho que vai evocando muito a ideia da caverna que ele quis, né? É. Então, se eu entro no hotel, né? Eu me livro talvez da roupa, vou botar o roupão, não sei. E aí eu entro dentro de um Mas túnel. não, tem vestiário lá, né? Não, na verdade você passa por esse túnel com roupa, né? Isso. Opa, Ainda vai ainda tá de roupa. tá de roupa. Mas é um momento de transição, né? De sair do mundo físico, onde estão os seus problemas, digamos, você vai fazendo aquela caminhada pelo túnel e aí chega nas termas, onde é o momento de relaxamento. E aí você vai se despir nos vestiários, né? Tem salinhas para massagem. Tem esse negócio da sauna, que, né, muitos europeus dos países mais nórdicos adoram, né? Lanche de sauna e tal. E depois sai da sauna e entrar na água gelada. Tem essa Eu vi pira. uma vez um programa que era algum país nórdico Ai, também. aquele assim. negócio, aquele reality? É, Ficar na você tava sauna um junto. tempão. Não tinha um cara que morreu, assim? Morreu, é. Ô, louco. Era Era assim, qu- o cara, quem ficava mais- ficava mais tempo na sauna mais quente. Só que era o seguinte, cara, a sauna, ela não ficava dentro de uma construção, assim, dentro de um hotel, por exemplo. Ela ficava na neve. Ô, louco. Você estava na neve, você tirava a roupa e entrava na sauna. Ficava lá, 50 graus, passava lá meia hora. Tô passando mal. Abre a porta, tá na neve, Que isso, rapaz? pelado. Mas é gostoso, na verdade, você sair da sauna e tomar ducha gelada. Mas uma coisa que eu ia falar antes, daí você tá lá dentro, naqueles banhos, daí você vai lá pra fora. Lá fora tá na luz, né? Tá na natureza. Então o que eu ia falar é o seguinte, sabe quando você acorda de manhã? E daí alguém vai lá e abre a janela com tudo, acende a luz? Puta, que sensação horrível, cara. Sério. Acontece com o Davi sempre quando a gente vai buscar ele de manhã no quarto dele. Ele abre a porta, assim, ele fica assim, com aquele olhinho assim, fechadinho. Assim. Só que ele é um bebê, ele fica feliz de levantar, então... Ele saiu da escuridão, né? É. Mas eu acho que tem essa sensação da caverna também. Então você tá num ambiente mais escurinho ali e tal, e você sai lá fora, daquela E a água a 32 graus, né? gostosinha. delícia. Então pode estar nevando, pode estar caindo o mundo lá, não tem problema. Você tá se divertindo. A planta, né, se vocês forem olhar a planta, o programa em si, ela é bem simples a leitura espacial, né? Então, essas salas de massagem, salas de spa, o núcleo de vestiários. E isso é perimetral, digamos assim, na planta. E esses grandes eixos, esses grandes grupos que são as piscinas, né? A piscina interna e a piscina externa. Exatamente. E daí na única fachada que ele realmente trabalha, né, que ele faz, As janelas. fica até evidente assim a questão um pouco do uso, né? Porque você tem as grandes janelas para as áreas mais comuns, e aí tem janelas bem pequenininhas que vão ser as áreas de massagem, as áreas mais reservadas, né, de vestiários e tal. Então, no fundo, enfim, é uma fachada que vai acompanhando um pouco da funcionalidade interna ali, né? Mas eu que esse projeto eu queria dedicar um tempo a falar de arquitetura de interiores. Ok. Vai lá então. Por quê? Brilha. Porque o detalhamento interno do projeto, as fotos dos detalhes, é muito bonito. As arestas são todas muito bem marcadas. Claro que eu não tô lá vendo como é que o revestimento está assentado, mas as fotos que tem, porque ele faz uma paginação
com umas pedrinhas, assim, tipo... Filetinhos. Filetes, assim, de 1 metro e as alturas são variadas. E isso é paginado até o fim, né? Então, às vezes elas são mais altas, às vezes elas são mais baixas. E isso parece ser instalado à perfeição, assim. Total, né? Total. Mas esse negócio dos filetinhos também é interessante, porque parece uma confusão organizada, assim, sabe? Na verdade, são 3 espessuras de filetinhos. Uma mais grossa, uma mais fina, uma média. Uhum. E essas 3 alturas, elas somam 15 centímetros. Então, ele fica permutando essas 3 peças para lá e para cá, mas a soma delas sempre vai dar 15 centímetros. Então, com isso, ele faz com que a execução não fique não fuja do controle, não fique feio e de mau gosto e Se mal errar, acabado. tá certo. Se errar, tá certo. Elas vão, no fim das contas, se alinhar. Exatamente. E daí reforça a linha horizontal, né? Outra coisa, daí a linha limite da água das piscinas, ela fica quase lambendo o limite construído, assim, sabe? E essas escadas de transição de entrada, elas são bastante... Não é aquela escadinha, né, da nossa infância de entrar na piscina, né? Aquela escadinha clássica de alumínio. Metal, né? Pra entrar na piscina. Ela é uma escada que você vai entrando realmente, os degraus eles são confortáveis e isso vai transicionando, como tudo é o mesmo revestimento ali, né? Você vai é realmente uma entrada suave, quase como se você estivesse entrando num leito de água natural, né? Você vai entrando vagarosamente dentro dos espaços. Partes por partes, né? Daí quando você chega na parte, dá frio. Da parte, daí você... Mas lá é quentinho. Lá é quentinho, Só não na tem piscina problema. dos 14 graus. É. Só uma coisa que você falou aí das pedras, que eu acho que a gente até não reforçou. É bom reforçar, na verdade, porque o revestimento externo é de pedra e o revestimento interno é de pedra, então tudo é de pedra, né? É esse filete. E, na verdade, até eles usam nas construções locais muito para fazer os telhados. As telhas são feitas de pedra. Olha então, só. é um material bem usado na eu tenho parte a impressão que é tipo construtiva. parece uma ardósia, assim, né? Porque ela fica meio molhada, assim, também, né? E é interessante porque, assim, lógico que a ideia de usar pedra local é muito legal, mas se fosse uma pedra meio merda, por exemplo, não ia fazia valer a sentido. pena, Então, ele utiliza também porque ela consegue cortar bem fina, né? Então, esse caráter horizontal que ele queria dar. E ela resiste bastante à variação de temperatura. Olá. Então, daí isso que é interessante, né? A justificativa também para poder usar essa pedra, né? Então, as arestas todas do projeto são muito bem marcadas, né? Tudo bem, tipo, 90 graus, assim. Todos os lugares a 90 graus e tudo bem marcadinho. Tem bastante não, mas onde tem detalhes, assim, de guarda-corpo, também são detalhes bem limpos e bem puros, né? O guarda-corpo para entrar na piscina, os guarda-corpos para você não morrer no precipício lá também são bem, né? Detalhezinhos douradinhos, assim, delicados. Então, eu acho que tem muito detalhamento de interiores mesmo nesse projeto. Afinal de contas, ele também é designer. Quer dizer, sei lá também, né? Se ele se formou, né? Sem diploma a gente não gosta. Tem algumas lâmpadas pendentes, né? Ao longo do projeto, são como se fossem uns bulbozinhos, assim, mas tem um acabamento na luminária em alguns pontos distribuídos pelas termas. E esses rasgos de luz nesses blocos, como ele pensou esses blocos com essas coberturas, esses mini blocos, onde cai o rasgo de luz é muito legal. Então, às vezes, quando pega uma abertura de vidro, vai cair bem na lateral da escada. Lambe com a iluminação aquilo, né? E à noite, ele vira tipo uma caixa iluminada. Então, ele é bem escuro durante o dia e durante a noite é o efeito inverso, assim. Eu acho assim que assim, pensando em termos de Termas. dentro das condições que foram botadas para ele, né? Porque até a cidadezinha lá, a vila, não exigiu nenhum grande projeto. Eles não tinham uma ideia sobre um edifício que eles gostariam. Eles falaram, a gente quer um programa que seja simples de ter piscina, de usar essas águas termais e tal, mas você está muito livre, né, para resolver. E eu acho que essa questão dele não interferir na paisagem dos outros edifícios, então ele responde, né, brilhantemente, ele consegue fazer essa coisa de aproveitar as águas e aproveitar de diferentes maneiras para dar sensações para pessoas. E eu gostei muito, assim, porque ele é um prédio que procura estar muito livre de ornamentos, né? Então ser muito puro, muito minimalista mesmo. Para talvez evitar grandes atrações ou distrações para as pessoas, né? Elas entram lá e de repente você está mergulhado naquilo e não... Talvez ela é tão legal por a gente não prestar atenção nela. Tô dando uma grande pirada aqui. E uma coisa que eu achei super legal é assim, ele realmente tenta dar essa ideia da caverna, e para quem já visitou, às vezes, essa coisa da caverna, da água aí esculpindo, né?
assim, me lembra muito essa questão das faixas horizontais dos filetes. É como se realmente a água foi aos poucos, entendeu? Ao longo dos anos, Lapidando. fazendo cada camada daquela de pedra, né? Então vai correndo o rio, vai esculpindo, vai criando como se fosse aquele canyon, aquela caverna. Então acho que tudo que ele foi colocando no projeto e detalhando vai dando essa sensação, sabe? Então eu acho isso fantástico, assim, me parece uma solução estética e funcional que vai respondendo a diversas questões ao mesmo tempo, assim, sabe? E tem todo esse conceito aí. Porra, você tá inspirado hoje, hein, cara? Não, esse negócio da erosão faz todo sentido mesmo. Né? Foi uma boa... Isso é uma coisa que você vai em bastante lugares, assim, que tem esse, vai esculpindo realmente e vai ficando essas marcas na própria pedra, né? Então, e se ele se permite usar isso, né, como dizendo a idade que aquilo vai sendo esculpida, né, simbolicamente, assim, eu acho que ela é muito bonita, assim. Tem um banho com flores também, né? Tem piscina das Rosas crianças? na... Piscina das crianças, não. Piscina das crianças deixou amarela. Pintou de amarelo. Pode fazer xixi à vontade. Eu acho que também essa coisa que a Renata estava falando sobre o claro e o escuro, né? Ele brinca o tempo todo, né? Com o claro e com o escuro, com o aberto e fechado, com a pedra e com a água. Olha que bonito isso. Com o nada e com o tudo. Com tudo. Com o cheio e vazio. Com o frio e com o quente. Com o rico e com o pobre. Só que sem o pobre. Eu trouxe uma curiosidade aqui. Opa! É o seguinte, como é que surge uma termas? Tá, peraí. Então, a água lá que tem na termas, então, é quente. E é natural. É natural. Então, chega quente lá já. Não passa por um aquecedor de Pode passagem. vir quente que chega fervendo. Foi mal. Todo mundo Vamos lá. É, isso aí. Piada boa. Então, eu vou, o que acontece? A água, então, vou contar aqui. Tá. Com profundidade. Gabriel, como é que você acha que a água chega quente? Deve vir do inferno, né? Matou a charada. Valeu. Ela desce, dá um beijo no capeta e sobe. Bem quentinha. Então, tecnicamente, né, entrei em contato com geólogos, Sei. que explicaram da seguinte maneira. Então a água ela começa a entrar para debaixo da terra, tá? Vai descer Aquele ali ciclozinho que a gente aprende na pochilinha lá na quinta série, né? Nuvenzinha vem, chove, vai pra terra. Exatamente. Só que daí algumas dessas águas não ficam na superfície, elas vão adentrando para o Aham. interior do inferno. Tá. E aí o que acontece? Então imagine que essa água, ela vai descendo, tá? E eles têm um cálculo lá que a cada 33 metros de profundidade, a temperatura do solo vai aumentando em 1 grau. Tá? Então, essas águas desses reservatórios estão às vezes a 3 mil metros de profundidade. Porra, deve... quantos graus isso? Então, isso dá 150 graus Celsius. Nossa, mas a água não evapora? Pois é. Olha, que boa pergunta é essa, Gabriel. Não, mas você, Não, eu mas- sei essa. Ah. Porque é 100 graus ao nível do mar, né? É. Não é ao nível do como é que era? inferno. Temperatura, é? Em condições normais de temperatura e pressão, a água evapora 100 graus Celsius ao nível do mar. CNPT, CNTP, né? Tinha isso. Por isso que eu passei no vestibular. É, exatamente. Então, assim, eu também fiquei com essa do 150 graus. A água já não é água, né? Mas, no fundo, como você tá as profundidades lá, 3 mil metros, então, na verdade, você tem mais pressão. Então, a água, para atingir o ponto de ebulição, ela precisa ter mais temperatura, correto? Correto. Então, assim, o que é que você Muito calor, muita pressão. vai ter que sair para algum lugar. Então, o que acontece? Em determinados momentos, né, essas águas quentes, elas conseguem achar uma brecha Opa, pra subir de entre volta. as rochas para subir de volta. E aí vão aflorar no que a gente chama de termas naturais, né? Vão Pô. ter em Vals, vão ter em Pousada do Rio Quente, vão ter em diversos lugares aí do planeta Terra. Olha só, Cazu, você também é cultura. Achei muito Interessante, interessante, muito legal. Agora, uma dúvida que você pode ter, que é a seguinte: quanto tempo você acha que leva para a aguinha que caiu hoje de chuva descer até as profundezas do planeta Olha- Terra e voltar e ser cuspida de novo pra gente se banhar? Não era uma dúvida que eu tinha, mas agora eu fiquei. Nunca tinha. pode ser. Não era uma coisa que eu queria saber, mas agora. Super rápido ou super devagar? Olha, Pelo jeito que você tá fazendo a pergunta, é um dos dois. Não é normal assim, tipo, 3 dias. Ou é tipo Não. 10 segundos ou é 1000 anos. Assim. exatamente. A resposta aqui é 1000 anos. 1000 anos. Na verdade, eles estimam que é cerca de 5 mil anos para a água fazer toda essa volta. Puta que pariu, Cara, caralho. o que tinha 5 mil anos aqui? 5 mil anos estavam os mesopotâmios ali ainda. É, só pode? Fazendo xixi ali, e daqui a pouco você tá tomando água dos caras.
Pois é, ainda bem que o solo filtra, né? Ainda bem. Esperamos que filtre. Não, é depois que a água ferve, né? 150 matou tudo. Matou tudo. Mas eu achei interessante. Então, são quase 5.000 anos para você poder se banhar. O que acontece? Vai curar todas as doenças, vai te deixar energizado ou Vai te não. matar, né? Porque às Vai vezes te a matar. bactéria que matou aquela população antiga tá voltando agora. Sabe Fechou? que- Então Mas- essa era a condição ali que tinha para afloramento das terras. Porra, então com essa aula de geologia a gente encerra por hoje. Falou! Beijo. Tchau. Bom, pessoal, então vamos para mais uma leitura de e-mails. Hoje eu estou sozinho aqui. A Renata e o Cazu devem estar fazendo alguma coisa que eles julgam mais importante. Mas antes da leitura de e-mails, eu quero deixar um recado aqui da campanha Concorrência com Valor. O que é isso? Olha só. Muitos arquitetos questionam sobre quem procurar nas empresas para apresentar os seus portfólios, né? E como conseguir ser escolhido numa concorrência. Por outro lado, o pessoal da área de facilities das empresas em geral também muitas vezes demandam os serviços de arquitetos ou escritórios de arquitetura corporativa para melhoria do espaço de trabalho deles. Para incentivar uma competição justa, transparente e ética entre os profissionais de arquitetura, a ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, lançou essa campanha Concorrência com Valor, que busca conscientizar os contratantes sobre a justa concorrência e valorizar o mercado de arquitetura. Pode aderir ao movimento qualquer empresa de arquitetura que se identificar com essa campanha. Então, se você quiser fazer a sua inscrição, você deve entrar no site da campanha, que é o concorrenciacomvalor.com.br. Como é que começou essa campanha, né? O arquiteto Luiz Gustavo Campos, na época diretor da Gensler Arquitetura, convidou alguns escritórios de arquitetura de São Paulo para formar um grupo para conversar sobre a sua insatisfação em relação à forma como as concorrências de projeto vinham acontecendo e o que poderia ser feito para melhorar essa situação. Boa parte dessas concorrências não tem muitos critérios claros, né? E apresentam informações insuficientes, sem contar que demandam um grande esforço dos escritórios de arquitetura para entregar a solução de projeto, né? Sem que os participantes ganhem nenhuma remuneração. Então, muitas vezes, os escritórios de arquitetura, para serem contratados, fazem estudos até avançados, né? Viabilização técnica, orçamento, sabe? Tipo, apresentações sofisticadas, sem a certeza de serem contratados pelas empresas. Além disso, raramente os organizadores dão um retorno técnico sobre o resultado da concorrência, que possa servir de base para o aprimoramento dos escritórios. Esse procedimento dos contratantes ou dos seus representantes, né, acaba por desestruturar o mercado de projetos de arquitetura. Depois de algumas reuniões discutindo alternativas de ação, a arquiteta Pierina Piemonte trouxe para o grupo a campanha Concorrência com Valor, da Associação Brasileira de Empresas de Design, a AB Design, que foi muito bem sucedida na transformação da prática de concorrências lá no setor de design. Então, o pessoal percebeu que a campanha criada pela AB Design tinha uma abrangência que servia muito bem para o setor de arquitetura também, e que fazia muito mais sentido ampliar esse movimento pela ética e transparência. Conversando com o presidente da AB Design, o arquiteto e designer André Popovic, ele se mostrou favorável à ideia de ampliar a campanha Concorrência com Valor com a inclusão das empresas de arquitetura. Então, através de um convênio entre a ASBEA e a AB Design, a campanha ganhou um site exclusivo com as duas seções, Design e Arquitetura. Então, ainda se espera que apareçam novas seções de outras categorias para ampliar ainda mais esse movimento. O projeto de arquitetura é o início de uma cadeia que movimenta um grande setor da economia. Gerenciadores, consultores, projetistas, construtoras, a indústria em geral. O contratante tem grande responsabilidade na organização e estruturação desse setor para que ele tenha um crescimento sustentável. Então, promover a concorrências baseadas em princípios éticos de transparência vai fortalecer o nosso mercado com resultados positivos para todo mundo. Então, ao organizar uma concorrência, o contratante, se ele seguir as 9 regras da campanha, vai receber dos competidores alternativas de maior qualidade e mais comprometida com os desejos da contratante, considerando as metas e a realidade da empresa.
Já foram realizadas várias apresentações de lançamento da campanha para diversos públicos e todas as recepções foram excelentes. Então, pessoal, se você se identificou com essa campanha, vale a pena apoiá-los. De novo, é só entrar no site concorrenciacomvalor.com.br e acessar a aba de arquitetura para que você possa se cadastrar lá como um apoiador. Então agora vamos à leitura de e-mails. Fernanda Gorski. Oi pessoal, tudo certo? Descobri o programa de vocês recentemente e tenho escutado sempre que posso. Gostei muito como conseguem falar de uma forma descontraída sobre temas importantes e relevantes. Tenho uma sugestão de tema para um episódio que acho que seria fantástico abordar. Eu não vou contar o tema porque senão é spoiler. Vamos então ver o que temos aqui no Instagram. A gente recebeu inúmeras mensagens no Instagram, porque na semana passada a gente fez o sorteio do livro Técnicas de Ilustração à Mão Livre, do Eduardo Baizek, que é um livro fantástico da Gustavo Gili. E a gente recebeu do Eduardo um livro autografado e com um croquis exclusivo. A gente fez lá o sorteio no Instagram e quem ganhou foi o Eduardo Riela. Parabéns, cara. A gente tá enviando para você esse exemplar. Logo, logo você vai receber aí na sua casa. E fica de olho, porque a gente vai fazer outros sorteios aí no nosso Instagram. Então, pessoal, cara, obrigado. A gente tá crescendo bastante aí nas últimas semanas, graças à ajuda de vocês. Então, quero agradecer a todo mundo que está compartilhando o Arquipapo, indicando o Arquipapo para os amigos, seja na web, no Instagram ou com os amigos de faculdade. Obrigado também aos professores que estão indicando para os alunos, né, o Arquipapo. E hoje a leitura de e-mails vai ser rápida, porque eu estou aqui sozinho. Então, lembrando, entra no nosso grupo privado lá no Facebook. Tem muita discussão legal de arquitetura. É só pedir para participar, que a gente vai permitir a sua entrada. Lembrando, então, os canais para contato com o Arquipapo são o Instagram, o Facebook, o nosso e-mail, que é contato@arquipapo.com.br. E é isso aí. Se você puder, avalie a gente com 5 estrelas lá no iTunes ou em qualquer agregador de podcast que for possível. Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço e até daqui a 15 dias. Valeu! Se vê através da janela, a alegria das crianças. Não. Essa não vai dar pra botar. Tem razão. Tiro umas férias, o sorriso que eu guardo quando estou pra chegar. Não peguei. Você falando de referência de futebol, eu não vou entender nunca. Pra chegar. Agora, né? Eu falo palavras erradas. Né? Me confunde às vezes a ideia. Acontece